Bem-vindos ao canal Seja um Holder. O meu nome é Jonas e hoje a gente vai dar seguimento à nossa série Holder Analisa, que é uma série onde a gente traz aqui vários ativos, né, e analisa na prática para vocês. Pode ser ações, pode ser fundo imobiliário, stocks, REITs, enfim, quem decide o que vai ser analisado são vocês. Então já coloca aqui nos comentários se tem algum ativo que você quer que a gente traga aí no próximo vídeo da série. Perfeito? Sem mais delongas, então, vamos entrar aí no ativo de hoje, né? O ativo de hoje é um ativo que está sendo muito falado nos últimos tempos, tá? Que é um fundo imobiliário, é o BCFF11, e tem algumas características ali que a gente tem que é muito importante analisar. Então, é uma análise um pouco diferente desse fundo imobiliário, não é a mesma coisa de analisar outros fundos, tá? Então, tem que ter um cuidado ali com algumas questões e a gente vai passar por isso hoje aqui, perfeito? Vamos então começar aqui com algumas notícias que a gente viu na tela, né? Opa, primeira notícia aqui, BCFF11 anuncia novo desdobramento de cotas, tá? O que muda para o investidor. Então agora, recentemente, né, na semana passada, o BCFF11 fez os desdobramentos das cotas e muitas pessoas que estavam meio receosas daqui a pouco, ou não estavam por dentro do mercado, ficaram desesperadas, porque a cota despencou, né? Então não é que a cota despencou, ele desdobrou. Então o que é esse desdobramento? Muitas vezes os fundos imobiliários, as ações também fazem isso, tá? Para dar mais liquidez para o papel. Por quê? Porque o preço do papel acaba ficando mais barato, tá? O valor, né, o preço em si, não o valor, desculpe, o preço de tela fica mais barato. Então fica mais acessível a vários e vários investidores. Então aqui ele desdobrou na proporção de 1 para 8. Então, um exemplo, tá? Para ficar fácil o nosso cálculo aqui. Se o BCFF11, se você tinha uma cota do BCFF11 a R$ 80, você passou a ter 8 cotas a R$ 10. O valor final é o mesmo, né? Uma cota a 80, você tinha R$ 80 investido, 8 cotas a R$ 10, você tem os mesmos R$ 80 investidos. Então é isso que aconteceu, tá? Ele fez esse desdobramento justamente para dar mais liquidez, normalmente eles fazem isso, né? Para dar mais liquidez ao papel. Assim fica mais acessível, né? Hoje uma cota então está sendo negociada a um valor bem mais baixo, por exemplo, aqui ó, R$ 9, então com menos de R$ 10 hoje tu já está acessando aí o BCFF11, tu já consegue comprar cotas desse fundo imobiliário, tá? Após essa notícia aqui, então, teve outra, então, o BCFF11 dispara e tem maior alta em 3 meses. E a IDM cai pela 7ª vez, veja o que aconteceu. Bom, em paralelo a isso, após esse desdobramento, o BCFF11 teve também uma recente subida dentro do mercado. Tá? Para a gente entender por que subiu, na verdade, a gente sabe que o curto prazo é irrelevante para a gente, tá? O que a gente pede, o que a gente olha é sempre o longo prazo. Então, esses movimentos curtos, na verdade, para o holder, para quem investe pensando em longo prazo, e, pensando em renda, algo que não é algo que a gente se preocupa tanto, tá? Deixa eu só aqui entrar no Funds Explorer. Só para a gente entrar aqui numa questão do indicador do fundo, BCFF11. BCFF11. Então ele é um fundo, né, que aqui agora os números na verdade eles estão bem consistentes, tá? Após esse desdobramento, então vai um tempo até, né, os indicadores aqui estarem 100% corretos. Tem alguns sites que vão demorar um pouquinho mais, tá? Mas quem quiser ir a fundo aqui para ver o que aconteceu do BCFF11 para ter essa alta também, é só ler essa notícia aqui. Mas enfim, após o desdobramento, né, aqui a performance acumulada do 23 é bem positiva. Então, o desdobramento também foi visto com bons olhos pelo mercado, né? Então, tendo aí acesso a mais investidores, teoricamente, eu não cheguei a ver o fluxo de entrada, tá? Mas pode ser que tenha também tido um bom fluxo de entrada nesse fundo imobiliário em função do seu preço agora, o que fez com ele também subisse. Perfeito? Bom, vamos então entender agora se o fundo vale a pena ou não investir, né? Se é um bom fundo, as características do mesmo, enfim. E aí para isso, né, tem o Funds Explorer, que é um site muito bom, tá? Como eu falei, ele ainda está meio inconsistente aqui em alguns indicadores em função desse desdobramento. Mas vamos usar aqui primeiro, então, o Fundamentei, que ele já aqui, ó, o próprio retorno do fundo a longo prazo já está, né, já está ajeitado após o desdobramento. Então, se a gente for ver esse fundo aqui, é um fundo que teve um retorno anual nos últimos 10 anos de 8%, não é um retorno tão atrativo, tá? Mas é um retorno ok, vamos dizer assim. É um fundo com market cap legal, 1,8 bilhão, né? E ele tem 14 anos já de mercado, tá? Então, enfim, tem bom tempo aí de mercado. O gestor é o BTG Pactual, também um gestor extremamente
antigo no mercado, né, um gestor que a gente sabe que é competente, e a distribuição dos ativos é aqui, 2% em caixa, 85% em fundos e 13% em papéis. Então são títulos de valores imobiliários, CRIs, enfim, LCIs, LCAs pode ter contido aqui também, dentro desse fundo, tá? Quando a gente vai aqui para a parte de rendimentos, a gente vê que ele tem uma certa distribuição constante, né? Uma média ali de 0,6%, 0,7%, 0,6% mais ou menos de dividend yield ao longo do tempo, tá? Últimos tempos aqui aumentou, né? Em função da Selic altíssima também isso interfere, bem provável que a gente vai ver dentro do relatório, o fundo também tem alguma coisa de crise atrelados ao IPCA, então a gente teve também o IPCA aumentando bastante nos tempos, naturalmente isso aqui também aumentou, tá? Então a distribuição aqui nos últimos tempos ela acabou aumentando, saindo da média ali de 0,6% para 0,7%, 0,8%. Um rendimento, né, um dividend yield bem legal, assim, se conseguir manter isso ao longo prazo, é um dividend yield bem interessante, tá? Olha para terminar por cota, então, né, a gente sabe que nesses tipos de fundo não é que nem fundo de tijolo, tá, pessoal? Fundo de tijolo, né, a gente gosta de ver isso aqui sempre aumentando, né, porque mostra que os ativos que o fundo de tijolo está adquirindo estão dando retorno maior para o cotista, tá? É um dos indicadores que a gente olha, né, pode indicar isso, obviamente, atrelado a outros, mas aqui não é uma coisa que a gente presta tanto atenção assim, tá? Alavancagem no fundo, então, alavancagem muito pequena, né? E aqui alguns resultados, até tem um comentário aqui, ó, 10 anos de estrada e não bateu fixo, passo longe desse. Mas enfim, tem, né, pessoal, muita gente fala muita coisa, então, às vezes falam sem entender também qual é o objetivo do fundo, tá? Quando a gente vai aqui para a parte de arquivo, né? Lembrando que para acessar os arquivos é fácil, é só clicar aqui, ó, arquivos, vai abrir essa página aqui e a gente vê o relatório do fundo. Então, o último relatório que tem, né? Tá aqui, ó, relatórios gerencial, vai abrir este aqui, tá? Como eu falei, administrado pelo BTG Pactual, quando a gente consegue ver aqui no início, a gente vê questões de taxas, tá? Taxa de gestão 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido e 0,15% de taxa de administração. Não tem taxa de performance, tá? Não é umas taxas tão altas, se for comparar com fundos desse modelo, tá ok, tá? É uma taxa normal para dentro de fundos desse modelo. Tá? Aqui eles vai colocar algumas notícias na mídia, né? BCFF11 tem maior lucro em 11 meses, BCFF11 estão esses fundos imobiliários recomendados para setembro, isso aqui é a maior, desculpa a palavra porcaria que tem, né? Não existe, não é que não existe essa, pessoal, mas fundo recomendado para setembro. Pô, analisa um fundo, o objetivo de fundo imobiliário é renda passiva. Ponto final. Claro, eu gosto muito de fundo de tijolo porque também tem a possibilidade de valorização, né, de imóveis, mas o cerne do fundo imobiliário é a renda passiva. E aí, tu ganha em valorização nos de tijolo e nos fundos de papel tu ganha com a renda em si. Tá? Mas entrar nessa questão de fundo recomendado para cada mês é a maior fria que tem. Tá? BCFF11 registra retorno de 9,7% em 2023, conferiu outros resultados. Até porque, pessoal, tem duas questões aqui, né? Se for querer fazer isso, faça com ações. Que para mim também é fria, mas enfim, se quer fazer isso, faça com ações, né? E porque ainda os fundos imobiliários, tu tem que pagar imposto de renda na venda se tu tem lucro, tá? Aqui alguns destaques, então, do fundo, né? 16 CRIs, 64 FIIs na carteira, quantidade de investidores, né? O retorno de 2023, 99% do seu portfólio está alocado, tá? Essa mensagem aqui é bem interessante, né? Eu não vou ler tudo aqui para vocês até para não tomar tempo, tá? Mas é bem interessante a gente sempre ler, tá? Essa é a mensagem que o próprio gestor do fundo passa para os investidores, então é importante entender se a forma como ele está passando está claro, os objetivos do fundo está claro, tudo isso está conversando entre si, tá? Seção do investidor, aqui mostra os principais ativos desse fundo imobiliário aqui que eles investem. Aqui, pessoal, vamos lá então. Seção do investidor, 48% de FIIs de CRIs, de CRI e CRIs, tá? 24% de lajes corporativas, 12% de contratos atípicos, 10 outros shopping e 1% caixa. Aqui, ó, nessa parte aqui até comenta. A participação do segmento aumentou em relação ao mês anterior com investimento em CRIs atrelados ao IPCA. Então, isso foi uma coisa. E por que eles fizeram isso? Está aqui a questão clara. Com o fechamento da curva de juros observado nos últimos meses, as novas alocações realizadas foram em ativos high grade, indexados ao IPCA. Alinhado com a tese macro, os ativos IPCA+, devem trazer boas oportunidades com o fechamento da curva de juros real, especialmente ativos de duration longo. O que quer dizer tudo isso aí, né? Bom, primeiro, high grade são fundos imobiliários de alta qualidade. Tá? Então, existem os high grade e os high yield. Né? Os high yield são fundos mais arriscados que
tem o objetivo de trazer um retorno maior. Claro que isso vem atrelado a um risco maior, o retorno pode vir ou pode não vir. Os high grade são fundos ali que têm uma previsibilidade maior, ativos mais seguros, enfim, de empresas melhores, né? Nesse caso, CRIs mais seguros, de boas empresas, então tem uma tranquilidade maior. Tá? O que é o fechamento do curva de juros real? Nada mais é do que a curva de juros futuro. Então, o que se imagina que vai estar os juros do Brasil no futuro? A gente vê aqui que a gente está com uma Selic caindo, então a expectativa é que ela siga caindo e se estabeleça ali próximos 2, 3 anos na casa dos 8, 8,5% e por ali prevaleça, talvez por um tempo. Aí, obviamente tem muitos fatores para acontecer até lá, mas segundo esse cenário que se desenha, né, o fundo fez uma movimentação para que comprando alguns ativos hoje, que de certo modo possam até estar mais descontados em relação ao atual momento, mas que vai dar um retorno muito bom, né, o que eles esperam no futuro. Então ali, ó, especialmente ativos de duration longo, né, que é duração longa. Então eles acreditam que essa movimentação vai trazer bons retornos no futuro, tá? Lajes corporativos está participando do segmento em linha com o mês anterior. A alocação do BCFF11 é composta principalmente pela participação do EZTB e RE Prime, ambos detentores da EZ Tower, ativo AAA em uma das melhores regiões de São Paulo. Tá? Então não é investido diretamente, é investido através de um terceiro, vamos dizer, de participação ali no EZTB, né? Contratos atípicos, mesma coisa. Contratos atípicos, para quem não lembra, pessoal, são contratos que amarram mais tanto quem alugou, né, aquele imóvel, enfim, quanto o gestor daquele imóvel, tá? Então é um contrato que fica mais amarrado, com menos possibilidade meu Deus do céu, de renegociação de aluguel, ou menos possibilidade do quem contratou, né, quem alugou aquele ativo sair, né? Normalmente os contratos atípicos, normalmente não, os contratos atípicos, se a pessoa, o inquilino daquele imóvel quer sair, ele tem que pagar todo o aluguel até o final do contrato. Então isso acaba se tornando muito caro, né? Então é uma segurança que o contrato atípico traz, tá? Então aqui da onde vem a renda, né, do fundo imobiliário, do BCFF11, tá? A renda de FII, então a gente vê que grande parte da renda da distribuição de cotas vem dos investimentos de outros fundos imobiliários, claro que é a maior posição da carteira hoje, né? A maior posição da carteira é investimento em outros fundos imobiliários, tá? Então, o segmento aqui de atuação, né, aqui a gente vê então a grande parte dos investimentos, né, os top 20 investimentos da carteira do BCFF11. Importante aqui, pessoal, às vezes o pessoal se confunde, tá? Olha aqui, 40% de FIIs de CRI. Então isso aqui, comercial, logística, está investindo em ativos reais, vamos dizer assim, diretamente ativos. Não, isso são em fundos imobiliários também, de comercial e CRI. A gente vê aqui que tem vários deles aqui que não são somente de CRI, né? E também tem aqui na carteira que mostra que 87% está atrelado, sim, em outros fundos imobiliários, 12% está em CRIs, e a estratégia maior é renda, 68% de renda e ganho de capital apenas 32%. Então, o foco desse fundo imobiliário é dar renda ao cotista, é pagar um bom dividend yield. Perfeito? Aqui a gente vê o retorno, então, ele mostra o retorno, né, de várias variáveis, né? Se for pegar aqui os 36 meses, né, que a gente sempre fala em prazo longo, o BCFF11 está bem atrás de todos os indicadores, tá? Tanto IFIX quanto CDI quanto IBOV, então está bem atrás mesmo, né? Aqui tem então aqui o contato, né? É um relatório bem enxuto, né? Para mim ele poderia estar mais especificado, tá? Algumas coisas. Eu não gostei muito do relatório, para ser bem sincero. Deixa eu só ver algumas coisas aqui, eu queria ver se não. Aqui mesmo mostra os CRI, aqui mesmo está misturado, então, os top 20 investimentos da carteira mostra aqui que tem 2 CRI, ó, junto aqui, né, o resto é fundos imobiliários, aqui tem 2 CRIs que estão dentro do portfólio, perfeito? Bom, pessoal, indo para a tela aqui agora grande, tá? O que acontece com esses fundos imobiliários? Eu sou um cara que, quando eu vou investir em fundos imobiliários de CRIs, né, que são de títulos, valores imobiliários, eu gosto de investir em fundos que eles mesmos compram os CRIs, né? Eles mesmos administram os CRIs, e não em fundos que investem em outros fundos que aí sim tem majoritariamente CRIs na carteira, tá? Eu não gosto disso. Por quê? Nesse caso aqui, para você investir num fundo desse, você tem que confiar
sem 100% na gestão. Porque não tem como você analisar todos os ativos que estão dentro da carteira, todos os fundos imobiliários estão dentro da carteira desse fundo aqui. É muito complicado. Então, os fundos de papéis já é algo que você tem que confiar muito na gestão, tá? Então, se eu vou investir num fundo de papel ali que tem vários CRIs na carteira, obviamente tem algumas coisas que a gente sempre analisa, mas tem que se confiar muito na gestão quando a gente vai fazer isso. E aí, um fundo desses, para mim, a confiança na gestão tem que ser muito maior. Então, eu não gosto, tá? Não invisto em fundos que investem em outros fundos, a não ser, né, que são fundos de tijolo. Aí, se o gestor lá está alinhado com a minha estratégia, enfim, tem todas as questões, ok. Mas fundos que investem em fundos de CRI, eu não gosto. Não gosto mesmo, tá? Eu prefiro investir. Realmente, quando eu for investir em fundo de papel, eu quero analisar diretamente um fundo imobiliário que tenha crise em carteira, porque eu consigo ter uma visão mais clara da estratégia do fundo, consigo ver também a carta de clientes desse fundo, né, para ver se é uma carta mais segura, são clientes maiores, são clientes com maior previsibilidade, maior tranquilidade, são mais arriscados, enfim, então eu consigo ter essa tranquilidade maior. Nesse caso aqui, vocês viram que ele tem um monte de fundo em carteira, ali só apareceu os top 20, então a gente não consegue realmente analisar de fato o risco de um fundo desses, tá? Claro que está bem diversificado, tem tudo isso, isso acaba mitigando o risco, mas eu não gosto, tá? Não é um fundo ruim, né? Ruim, mas eu acho que tem opções muito melhores no mercado, né? É um fundo que tem bastante cotistas e agora vai atrair mais ainda pelo preço, tá? Mas eu acabo não gostando, então é uma opinião minha, né? Não é nenhum tipo de recomendação, eu sempre falo que nenhum vídeo dessa série é alguma recomendação de investimento ou de não investimento, tá? Vocês têm que estudar e ver o que é mais vantajoso para vocês. Perfeito? Não se esqueçam então, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho se ainda não ativaram. E mandem também para os amigos de vocês. Valeu!